Fala galera, vamos lá para mais um vídeo aqui do Vascão. Vamos estar trazendo aqui hoje novidades que aconteceram aí no Vasco ontem, tá? Teve muita coisa aí, então novidades aí atualizadas do Vasco do dia 29 de junho de 2024. Primeiro eu vou tá falando as notícias e deixando o meu comentário, para quem não tá acostumado com o canal aqui, estamos aí com esse formato de vídeo diferente, tá? Então já segue a gente aí, curte, comenta, compartilha aí para você poder ficar por dentro, beleza? Então vamos lá que eu tô falando para vocês aqui as notícias e dar minha opinião também, tá? Primeiro rapidinhas aqui, que eu não quero me estender muito nelas, porque eu quero esperar alguma coisa a mais para mim falar mais sobre elas, tá bom? Em relação aos jogadores que estão sendo oferecidos para o Vasco, tá? Além do Fabiano Leismann, que eu falei com vocês ontem, no vídeo de ontem, existem mais outros que também foram oferecidos ao Vasco, que seria o Nicolas Valejo, atacante, né? Se eu não me engano, ele é do Talheres, se eu não me engano, tá? Também tem o Walter Montoya, que ele é meia também, cara. Então, mais um meia aí também sendo especulado, tá? E um que eu vou falar aqui, cara. Um meio campista muito bom foi oferecido ao Vasco aí, tá? Eu tô falando aí do Roberto Pereira. Roberto Pereira é um jogador que joga na Udinese, estava lá até a temporada passada, tá? Até nesta temporada, se eu não me engano. E sempre fazendo bons jogos, tá? O meia atacante tem 33 anos e chegaria aí pra ser um meio de campo, outro bom meio de campo do Vasco, tá? Mas agora a minha opinião é a seguinte, cara. Eu acho muito difícil vir, mesmo ele sendo oferecido, seria um valor muito alto, tá? Pelo que parece, ele ganha 1 milhão, 1 milhão e 200, mais ou menos, lá na Udinese. Então, cara, é o que eu entendi, né? Parece que é isso. Mas, assim, cara, seria pra chegar e ser titular do Vasco, com certeza. Tem 33 anos? Sim. Mas ele ainda tem vigor físico, tava jogando em alto nível na Europa. O problema todo seria 3, né? No caso, Felipe Coutinho, Pereira e o Payet, tá? Eu acredito, se eles contratarem o Pereira, né, o Roberto Pereira, eu acho que o Payet deve estar saindo fora. Falando de zagueiros, que é uma das buscas principais do Vasco aí, vamos falar aí de mais um que o Vasco parece procurou para saber a situação, que é o zagueiro Dória. Para quem não lembra, o Dória jogou aqui no Brasil, no Botafogo e São Paulo, e fez 2 temporadas aí, fez temporadas boas aí nos 2 times. Inclusive, ele jogou no Olympique de Marselha junto com o Payet. Mano, assim, eu acho que o Dória seria um bom reforço, um ótimo reforço pra falar a verdade, tá? Se a gente parar pra pensar aí, né? Os nomes estavam sendo ventilados aí. André Ramalho, Lucas Oliveira, o Leismann, outro aí também que foi especulado. Tem outros aí especulados aí também, zagueiros, cara. O Dória e o André Ramalho são os 2 melhores, tá? Mas assim, são 2 jogadores com salários altos. Aí o que eu acho, tá? Esse é um achismo meu, não vi isso em lugar nenhum. Mas foi assim, cara, se eles foram atrás do Dória, é porque o André Ramalho deu alguma coisa errada, tá? Ou eles estão aí praticamente se resguardando. Opa, se não der certo lá com o Ramalho, a gente traz o Dória. Pode ser uma coisa desse tipo também, tá? Mas eu acho que pode ser uma boa sim o Dória no Vasco. Mais um meio atacante foi oferecido pro Vasco também. A gente tá falando do Bruno Tabata, tá, galera? Pra quem não lembra, o Bruno Tabata jogou lá no Palmeiras, tá emprestado pra um time de fora aí, cara. E assim, um time do Catar, por exemplo, é um bom meio atacante, tá? Eu acho o Tabata muito interessante. Apesar do jeito que a gente tá, seria uma ótima contratação, tá? Ia elevar um pouco, né, o nível dos suplentes, né, das pessoas que entram depois do Vasco, porque às vezes isso mata, às vezes quem tá ali jogando até dá um gásinho, mas aí entra outro que não vai performar a mesma coisa. O Bruno Tabata pode ser um bom reserva, tá? Não acredito que ele venha para ser titular, mesmo porque se vier todos esses, ou pelo menos metade desses que estão sendo especulados aí, acredito que tem uns que sejam de posições iguais, os que já tem lá no elenco, tá? Então, mas o Tabata, hoje nesse elenco que a gente tem hoje, o Tabata é titular, tá? Se vier mais alguém, provavelmente ele seja um reserva desse titular que eles estão contratando. Gostei do nome, cara. Em falar nisso, eu tô gostando dos nomes que estão sendo ventilados aí.
Agora vamos estar falando aí de quem já tá no elenco, tá? Vamos falar do Ryan, moleque da base, 17 anos, né? Cria aí da Colina. Parece que tem 3 clubes interessados no Ryan, tá? E olha só, é o Grupo City novamente lá, o Manchester City querendo o Ryan, o Barça e também a Udinese, tá? São 3 clubes que estão querendo o Ryan. O pessoal fala aí em relação, né, isso é especulação, não saiu notícia nada de valores, no torno de 40 milhões de libras, tá? O pessoal tá falando, mas eu acredito que é doideira da cabeça do pessoal, tá? Mas acredito sim que o Ryan seja um bom nome, cara. O Ryan, a torcida do Vasco, a gente tem mania de queimar muito rápido o pessoal da base, né? Pra você ver, cara, se o Ryan fosse tão ruim assim quanto a gente fala que o Ryan é, por que carambas Barcelona e Manchester City, o Udinese estava querendo o moleque, né, mano? Não faz sentido nenhum. Então o Ryan é sim um ótimo jogador, só tá em um time frágil, tá? Porque eu mesmo, se eu fosse jogador ali e tivesse lá, eu não ia correr pra um bando de filha da mãe que não quer correr também, tá? Ele tava ruim como todo mundo do Vasco tava ruim. Então pode ser que ele melhore aqui com o time melhorando? Pode ser, tá? Mas o Ryan é um ótimo jogador. E aí, galera, o que vocês achou aí das notícias e dos meus comentários? Aproveita e deixa aí os seus comentários também, que aqui a gente comenta notícias, tá? A gente fala notícia, mas o principal foco aqui do canal é deixar aí o nosso comentário, a nossa opinião, tá? Eu gosto de saber a opinião de vocês também, deixa aí nos comentários, beleza? Então, galera, valeu, curte aí o vídeo, comenta, aproveita e segue a gente aí para mais vídeos.